1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 17. Paulo diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Amém? Eu vou pregar essa mensagem, eu ia pregar essa mensagem domingo, mas domingo eu vou estar ministrando lá no Pastor Rogério, e aí você sabe que mais do que nunca é necessário você estar no culto, né? E infelizmente na nossa última viagem, alguns líderes foram com a gente também, na bagagem, né? A gente não percebeu, acho que quando a gente desembarcou no aeroporto eles fugiram e foram para outro hotel, para outro lugar. Mas infelizmente mas nós vamos mudar isso, né? Então, e aí eu ia ministrar essa palavra no domingo, e eu quero ministrar alguns princípios que servem mais para a liderança hoje, mas nesse momento que a gente está vivendo de algumas mudanças, é importante que as pessoas entendam esse princípio, não só os líderes, não só as pessoas, mas os líderes também. Então, o texto diz que algumas pessoas da família de Cloe, que era uma pessoa de extrema reputação na igreja de Corinto, vão até Paulo e dizem o seguinte: Paulo, está acontecendo isso, isso e isso. Tem gente lá que está idolatrando pessoas. Tem gente lá que está idolatrando pessoas. Um diz que é do fulano, outro do fulano, outro de ciclano, outro disso, outro é do teu time, outro é do Apolo, outro é de Pedro, outro é de... E aí Paulo então decide escrever essa carta para a igreja de Coríntios e acrescentar essa situação. E aí a gente vai ver vários princípios que a gente vê nesse texto, por exemplo, da família de Cloe, que eles tentam resolver o problema na igreja, e quando não conseguem, eles vão até o líder. E aí a gente percebe que Paulo, quando ele escreve na carta, ele diz quem foi lá e contou a história. A gente percebe aí alguns princípios que são extremamente importantes, principalmente para nós líderes, porque senão vira fofoca. Quando alguém vier contar alguma coisa para você, olha, eu vou te falar, mas tu não pode, já é fofoca. Se não pode dizer quem foi que disse, por que você está com medo de dizer? Por que você está com medo? Então, as coisas têm que ser ditas assim: ó, pastor, está acontecendo isso, isso e isso, e só pode dizer que foi eu que disse. Isso são pessoas que têm maturidade e querem ver os problemas da igreja serem resolvidos. Pessoas que querem realmente que a igreja viva em paz, mas uma paz que agrade o coração de Deus, e não aquela paz disfarçada. Então, o que acontece? Alguns membros da família de Cloe vão até Paulo e contam a história para Paulo. E aí Paulo escreve esse texto. E aqui nós percebemos, querido, que o desejo de Deus é que não haja divisões no meio do seu povo. Que não haja divisões no meio da igreja. Uma das coisas que me chamou muita atenção no MDA é essa questão como eles tratam. Teve um pastor de São Luís que ele decidiu sair da sua igreja depois que entrou no MDA, o MDA não aceitou ele. Não aceitou sair da sua denominação, aliás, ele não aceitou. Então, a gente percebe que o desejo de Deus é esse, é que não haja, né, divisões no meio do seu povo. Esse ano nós estamos orando para realizarmos a festa, uma celebração, com todas as igrejas que estão no MDA, lá no ginásio do SESI, para a gente ir lá, todos os pastores juntos, porque a gente sabe que em muitas visões, o que aconteceu? Divisões de igrejas. E esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é de que não haja divisão no meio do seu povo, que não haja divisão no meio da sua igreja.
E uma igreja, ela nunca vai atingir o propósito de Cristo se ela não andar em unidade. Uma igreja que não anda, que não tem um corpo que caminha na mesma direção, ela nunca vai atingir os propósitos de Deus. É por isso que eu gosto de deixar muito claro que nós somos livres para escolher um lugar para a gente congregar. Nós somos livres para isso. Agora, uma vez que nós estamos ali, que nós decidimos, uma vez escolhido o local, aqui, acolá, sei lá onde, nós devemos andar em unidade, em um só pensamento. Quando nós decidimos ser líderes, então, se a igreja deve andar em unidade, essa unidade ela deve começar pela liderança. Se a igreja não tiver uma liderança que fala a mesma língua, se a igreja não tiver uma liderança que caminha na mesma direção, ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem dá a direção para a igreja são os líderes. E eu digo, olha, você não é obrigado a concordar com a gente, não. Você não é obrigado a... Não, agora, se você não concorda com a direção que a gente está indo, só não dá para você caminhar com a gente. Você concorda comigo? Eu estou saindo de carro ali, aí o Nilton chega, pastor, você vai para onde? Cara, eu estou indo para o Quinari. Ah, pastor, eu queria ir com vocês, só que eu não concordo muito de ir para o Quinari, não. Eu queria ir para a Sena. Ah, filhão, tudo bem, eu respeito a tua vontade. Agora não dá para a gente ir no mesmo carro, porque eu vou para o Quinari. Aí o Nilton entra no meu carro e no meio da viagem, pastor, vamos para a Sena. Pastor, tem que ir para a Sena. Pastor, vamos para a Sena. Pastor, para a Sena. Eu vou jogar ele fora do carro. Porque não dá. Então, e a gente, antes de entrar no barco, a gente tem que saber para onde ele está indo. E aí, se a liderança não estiver unida num só pensamento, se a liderança não estiver caminhando em unidade, se a liderança não estiver caminhando na mesma direção, não concordar com a mesma direção que a igreja está caminhando, aí nós vamos ter problema, porque líderes são formadores de opiniões. Líderes formam opinião. E aí, se não houver lealdade ao projeto, se não houver lealdade à visão, se não houver lealdade ao pensamento, aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é por isso que eu gosto de repetir isso. Tem igrejas caminhando de maneiras tão diferentes. Por que eu vou querer ficar numa igreja para caminhar de uma maneira que eu não concordo? Não tem porquê. Isso vai trazer problema para você, vai trazer problema para pessoas que estão com você, vai trazer problema para os seus líderes. Então a igreja, o desejo de Deus é que ela ande em unidade. É por isso que as igrejas são diferentes. Uma vez eu vi a pessoa criticando, por que as igrejas uma é de um jeito, outra é do outro? Eu digo, porque o ser humano é diferente. Tem gente que vai achar a nossa igreja muito calma, tem igreja mais agitada. Tem gente que vai achar a nossa igreja mais agitada, tem igreja mais calma. Tem gente que não concorda com célula, tem igreja sem célula. Tem gente que não concorda, então tem uma igreja. Agora, uma vez que a gente escolheu, a gente tem que estar disposto a caminhar em unidade. E uma vez que a gente decide ser líder, aí a gente tem que estar disposto a caminhar dentro, da mesma visão, em unidade, na mesma direção. Assim como nos dias de hoje, alguns, na igreja de Corinto, pensavam, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. E aí Paulo diz, vem cá, por acaso Paulo morreu na cruz por vocês? Por acaso algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Ele diz, eu morri na cruz por algum de vocês, para vocês dizerem que vocês me pertencem? Por acaso algum de vocês foi batizado em meu nome? Eu batizei alguns só. E eu louvo a Deus por eu não ter batizado a maioria de vocês, porque assim vocês não podem dizer que me pertencem. E aí a gente tem que entender isso. As pessoas, elas não pertencem a nós. Paulo, ele fala algo muito, muito forte, que ele diz, nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos. Quem somos nós? Quem somos nós? Paulo, Pedro, Apolo, quem somos nós? Nós somos apenas servos. Apenas servos. É isso que nós somos. Líderes, pastores, nós somos apenas servos. Nós não somos donos de ninguém. Nós não estamos lidando com bois, com animais, nós estamos lidando com pessoas. E essa semana eu recebi no meu WhatsApp um vídeo, nos Estados Unidos, um pastor que foi ordenado, não sei se é ordenado, porque ordenado era pastor, agora depois que passou aí foi ordenado rei, aclamado rei. Eu tenho um vídeo, eu vou mandar no grupo dos líderes, e aí vocês distribuem, aclamado rei, tem um pastor pregando, e aí o pastor envolve ele num pergaminho, que é uma Bíblia enorme,
envolve ele. Depois que envolve ele, vem o trono, ele senta ele no trono, e os irmãos lá pegam ele, botam o trono no ombro e saem andando com ele sobre o altar. Isso não vai demorar a chegar no Brasil, não, porque brasileiro é bicho inteligente. Rapidinho ele vai pegar isso aí. Essa onda aí que se ordena apóstolo para querer ter título, para o cara ser rei, para ele tanto faz, é melhor ainda, não tem difícil. Se ele não teve dificuldade de receber o título de apóstolo, ele vai ter dificuldade de receber um maior? É lógico que não. Ele vai ter dificuldade se o cara chegar lá e chamar ele de pastor. Aí ele vai querer brigar. Está lá, eu vou mandar para vocês. Então Paulo diz, nós somos apenas servos. Como dizia o pastor Giovanni no EDD, somos o quê? Lavador de pés. É isso que nós somos, queridos. Somos lavador de pés. Então nós não somos dono de ninguém. E nessa transição de células, mudando as células para os casais, para casais, muita gente, fulano, eu vou perder fulano. Vai perder como se você nunca teve? Não é seu. Aí a gente, eu vou perder meu líder. Não, filho. Vai ter outro servo para servir você também. Então nós somos apenas servos. Ninguém aqui morreu na cruz por ninguém. Ninguém aqui, nenhuma da igreja foi batizado no nome de ninguém. Todos pertencemos a Jesus. Enquanto esse sentimento de idolatria estiver em nosso coração, nós não vamos nos tornar aquilo que Cristo deseja. E não vamos chegar onde Cristo deseja. Enquanto o sentimento, e olha que o ser humano, isso está no coração do povo desde lá de Israel. Moisés subiu no monte rapidinho, quando ele voltou, já tinham construído um bezerro de ouro, já estava adorando, já estava idolatrando. E nós temos que ter muito cuidado com isso, querido. Primeiro, para nós não idolatrarmos e para nós não tomarmos posse, para nós não nos tornarmos dono das pessoas. E em segundo lugar, para nós não aceitarmos a idolatria. Porque tem duas coisas que só há quem fofoque se houver quem escute. Você concorda comigo? Eu nunca vi ninguém fofocando no meio da rua, sozinho. Ou então ir lá para o terminal, gente, olha aqui, eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Não, fofoca é de pé de ouvido. E só tem fofoca, só tem alguém para falar se tiver alguém para ouvir. E só tem alguém para idolatrar se houver quem receba a idolatria. Se na primeira você cortar, eu duvido se ainda vem. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos apenas servos, esse é o desejo de Deus. Não pode haver divisão na igreja, e isso começa pela liderança. Somos todos soldados de um mesmo exército e com o mesmo comandante. E com o mesmo objetivo, e com o mesmo inimigo em comum. Quem é nosso inimigo? O diabo. Seu inimigo não é o outro líder da rede, gente, isso viu? Assim, não, nós temos que derrubar. Nós temos que dar um jeito, nós vamos, não pode. Seu inimigo não é o líder de célula da sua rede, que está crescendo mais, que está avançando mais do que você, não. Seu inimigo não é a igreja, nosso inimigo não é a igreja do pastor fulano de tal, não. Nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que orar, nós temos que fazer discípulos, nós temos que crescer, sim, mas o nosso inimigo é o diabo. Infelizmente a gente sabe que existem muitas igrejas que parecem empresas que são concorrentes uma das outras. Isso é verdade. Mas não é o nosso caso. Nosso inimigo é o diabo. Esse é o nosso inimigo. Não é o líder de célula, não é o outro líder de rede, não. Nosso adversário é o inimigo. É o diabo. Se um dia as igrejas vão andar em unidade ou não, eu não sei, querido. Tenho visto muitos líderes se levantarem com um discurso de unir a igreja andar em unidade, aquela coisa toda, daqui a pouco o cara se candidata, o projeto dele era político. Tenho visto muitas coisas que não... Se vai andar as igrejas em unidade ou não, eu não sei. Mas nós vamos andar em unidade como igreja. Em nome de Jesus, nós vamos. Nós vamos. Sabe, nós vamos ter líderes, sabe, que vão estar torcendo pela vitória do outro. Nós vamos ter líderes que vão estar ajudando no crescimento do outro. Nós vamos ter redes que vão estar ajudando no crescimento das outras. Nós vamos ter líderes com um coração no reino. Nós vamos ter líderes que vão pensar nas pessoas. Nós vamos ser uma igreja assim. Nós vamos ser uma igreja que nós vamos olhar para as pessoas, como pessoas que nós queremos servir, como pessoas que nós queremos cuidar, como irmãos, como família.
E quando nós vimos como irmão, como família, nós queremos ver o outro crescer. Eu lembro de uma palavra, talvez o pastor Alex, lá no auditório da FIB, eu não sei se ele lembra. E o pastor Robortella, ele deu uma palavra sobre paternidade. Ele disse assim: o pai, ele não se sente ameaçado pelo filho. O pai, quanto mais o filho cresce, mais ele fica feliz. O pai, a maior felicidade dele é quando o filho se torna maior do que ele, mais bem sucedido do que ele. E é esse sentimento que nós queremos ter no nosso coração. A minha alegria vai ser maior no dia que o pastor Alex, que o pastor Anderson, que o Walter, que o Dera, que esses líderes de rede aqui, que começarem a fazer coisas melhores do que eu vou estar muito mais feliz do que o que eu estou hoje. Do que no dia que eu ver filhos se levantando, sabe, com o ministério, no meio das redes, dentro das gerações. E os líderes de rede vão estar felizes quando ver líderes surgindo, né, e eles formando líderes melhores do que ele. E não sentimento de inveja, sentimento de competitividade e de começar, opa, peraí, deixa eu dar uma segurada, senão isso aqui vai passar. Não. Não é esse o sentimento que está no coração de um pai e de uma mãe. O sentimento que está no coração de um pai é quando ele vê o seu filho crescer, é quando ele vê o seu filho se tornar algo maior, fazer coisas maiores. Jesus disse: se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Esse era o desejo do coração de Jesus. Não era o desejo dele ser o maior, o imbatível, o ultrapassável, não. E é esse sentimento que nós queremos que permeie o nosso coração, querido. Esse é o desejo de Deus. Que não haja divisão, que a gente ande em unidade. Uniformidade é diferente de unidade. Vamos ter pessoas que pensam diferentes em termos de estratégias, que vão ter estratégias diferentes, que vão ter ideias diferentes, mas que têm o mesmo alvo, que estão juntos com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo a ser alcançado. Esse é o desejo do nosso coração. E nós cremos que nós vamos alcançar, que nós vamos viver assim. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estarmos recebendo princípios tão preciosos do Senhor, Deus. Meu Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de termos sido escolhidos pelo Senhor, para andarmos na contramão daquilo que está posto aí. Deus, muito obrigado. E nós queremos nos dispor, Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor que o maior título que nós queremos alcançar é o de servo, Senhor. Servos do Senhor, do único Rei. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda vaidade. Guarda o nosso coração de toda soberba. Guarda nosso coração de toda rebeldia. Guarda nosso coração, ó Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. De tudo aquilo que não agrada o teu coração. Que possamos juntos como líderes, Senhor, andar em submissão à tua vontade, andar na direção do teu Espírito, andar em submissão à nossa liderança, andar juntos, ó Deus, na mesma visão, na mesma direção, o mesmo sentimento, Senhor. Pois sabemos que assim, Pai, nós chegaremos e viveremos todos os propósitos que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome.